Olá, olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar do resto deste capítulo que estávamos a ler, não é? O capítulo 10, e vamos, aqui numa introduçãozinha, fazermos o resto do capítulo. Diz assim: Enche o teu coração com as palavras de Deus. Elas são a água da vida para saciar a tua sede ardente. Elas são o pão da vida proveniente do céu. Jesus declara: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele explica-se dizendo: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 53 e 63. O nosso corpo é formado por aquilo que comemos e bebemos, e assim, como acontece na ordem natural, assim acontece na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará tom e vigor à nossa natureza espiritual. O tema da redenção é um dos que os anjos desejam examinar. Ele será a essência e o cântico dos remidos. Através das intermináveis eras da eternidade, não é ele digno de cuidadosa meditação e estudo agora? A misericórdia e o amor infinitos de Jesus, o sacrifício que ele fez em nosso favor, apelam ao sacrifício que ele fez. Peço desculpa. A misericórdia e o amor infinitos de Jesus, o sacrifício que ele fez em nosso favor, apelam à mais séria e solene reflexão. Devemos demorar-nos sobre o caráter do nosso querido Redentor e Intercessor. Devemos meditar sobre a missão daquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ao contemplarmos temas celestiais, a nossa fé e o nosso amor crescerão mais fortes e as nossas orações serão mais e mais aceitáveis a Deus, porque eles serão mais e mais misturadas com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus e uma viva experiência diária no seu poder, para salvar completamente todos os que vão a Deus por ele. Ao meditarmos nas perfeições do Senhor, desejaremos ser totalmente transformados e renovados à imagem da sua pureza. Haverá uma fome e sede de nos tornarmos semelhantes àquele a quem adoramos. É importante esta obediência a Jesus, porque Jesus, por nos amar tanto, morreu por cada um de nós. E nós agora só temos que dar o exemplo. O exemplo é só obedecer, fazer o que Jesus diz. É tão importante que isso possa ser feito, que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos diz cada momento. Porque Deus já fez o que tinha a fazer por nós. Nós agora só temos que nós fazer as coisas. Quanto mais os nossos pensamentos se demorarem em Cristo, mais falaremos deles aos outros e o representaremos perante o mundo. Verdade. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem acerca do que ensinam as Escrituras. Antes, devemos estudar as palavras de Deus por nós mesmos. Se consentirmos que outros pensem por nós, teremos energias deficientes e aptidões diminuídas. As faculdades nobres da mente podem ser de tal modo atrofiadas por falta de exercício sobre temas dignos da sua concentração, que venham a perder a sua capacidade de captar o significado profundo. A mente expandir-se-á se for empregada em investigar a relação dos temas da Bíblia, comparando texto com texto e coisas espirituais com coisas espirituais. Não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão potente para elevar os pensamentos, dar vigor às faculdades, como as amplas e nos nobres verdades da Bíblia. Se a Bíblia de Deus fosse estudada como deveria, os homens teriam uma amplitude de mente, uma nobreza de caráter e uma estabilidade de propósito raramente vistas nestes tempos. Não podemos obter sabedoria
sem sincera atenção e estudo com oração. Algumas proporções das Escrituras são, de facto, demasiado claras para serem mal compreendidas, mas há outras cujo significado não está à superfície de modo a poder ser visto numa olhadela rápida. Texto deve ser comparado como texto. Deve haver cuidadosa pesquisa e reflexão com oração, e tal estudo será ricamente recompensado. Assim, como um mineiro descobre veios de metal precioso escondidos debaixo da superfície da terra, assim acontece com o que procura perseverantemente a palavra de Deus, como a tesouras escondidas, pois encontra verdades do maior valor, que estão escondidas da vista do pesquisador descuidado. As palavras da inspiração ponderadas no coração serão como correntes fluídas da fonte da vida. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrirmos as suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ela será dada. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É a sua função apresentar Cristo, a pureza da sua justificação e a grande salvação que nós temos através dele. Jesus disse: Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João, capítulo 16, versículo 14. O Espírito de verdade é o único professor eficaz da verdade divina. Quanto Deus deve estimar a raça humana ao ponto de ter dado o seu Filho para morrer por ela e designar o Espírito Santo para ser o professor do homem e o seu guia continuamente. Amém por isto. Nós hoje temos o Espírito Santo que nos ilumina aqui, que nos ajuda a compreender o que estamos a fazer de mal ou bem. Temos Deus e Jesus lá em cima a interceder por cada um de nós. Não temos nada de mal aqui, porque temos tudo. As 3 pessoas que precisam de estar ao pé de nós estão para cuidar de nós, para nos ajudar. O que é que nós queremos mais? Mais nada. Jesus está no alcance, porque Jesus já pagou a promessa, já nos libertou a todos. Pela graça somos salvos, mas agora o que nos leva a continuar na vida é estarmos ao lado de Jesus, orar, meditar e ter obediência. E acima de tudo sermos verdadeiros com Deus. O nosso coração é que conta. A nossa mente não vive sem o nosso coração. O nosso coração não vive sem a nossa mente. Mas o que conta é o que vai no coração de cada um. E Deus abençoa claramente cada um que esteja de coração contrito, humilde e manso. E que todos os pecados que sejam apresentados a Deus, Deus perdoará e mandá-los-á para um sítio qualquer. Por isso aproveitemos o que Jesus tem para cada um de nós e fazemos o dia de hoje mais um dia diferente, um dia lindo ao pé de Jesus. Tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.